Legislação extravagante. Lei 9.613 de 1998, Lavagem de Dinheiro, parte 2. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui no Aprova Concursos. E neste momento nós vamos com a parte 2 da aula referente à Lei de Lavagem de Capitais. Se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo você retornar, porque falamos de temas importantíssimos envolvendo a parte teórica e a parte introdutória da Lei de Lavagem de Capitais. E agora a gente vai começar a partir do artigo 2º em diante para fechar a lei. Então, se você não assistiu a aula 1, por favor, assista. Esta é a parte 2 desta aula, combinado? Vamos lá? A gente vai falar da Lei 9.613 de 98, é a Lei de Lavagem de Dinheiro, conhecida também como Lei de Lavagem de Capitais, combinado? Vamos lá, artigo 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, vamos lá, obedecem, né, às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão da competência do juiz singular. Então, segue o Código de Processo Penal normalmente, perfeito? E aqui a parte importante do artigo, ó. Independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, olha só, independem do julgamento e processo, né, do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Então, olha só, eu fiz um resumozinho aqui, ó. Autonomia do processo de lavagem de capitais. O processo referente à lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais, né, e o crime antecedente até podem tramitar em processo único, mas olha só, podem, tá? Haja vista a conexão probatória, mas esta reunião dos feitos não é obrigatória, tá? Não é obrigatória. Ela é o quê? Ela é facultativa. Olha só, pessoal, os crimes, né, o crime antecedente e o crime de lavagem de dinheiros, eles não precisam necessariamente serem julgados no mesmo processo, no mesmo procedimento, no mesmo, né, não precisam ter uma investigação conjunta no mesmo inquérito policial, tá? Um crime é acessório do outro? É, de fato, só existe lavagem de dinheiro porque um outro crime antecedente criou um excesso de capital, né? Seja por via direta, seja por via indireta, mas um crime antecedente proporcionou ao criminoso um ganho de capital, um ganho ilícito de dinheiro. Ok, não tem problema. Contudo, uma coisa não vai interferir na outra, tá? Os crimes são absolutamente autônomos. É igual o crime de receptação, que não está atrelado ao crime patrimonial anterior. O crime de receptação independe do crime, né, anterior. A lavagem de dinheiro, inclusive, ela pode ser promovida por uma outra pessoa que não é autora do crime anterior, tá? Pode ser promovido por uma outra pessoa, por um outro agente que não é o autor do crime anterior. Por isso são modalidades autônomas. Claro, há a opção desse procedimento ocorrer de forma simultânea, os dois juntos, nos mesmos autos, existem. Por quê? Porque existe conexão probatória. Mas isso não é obrigatório, é uma opção, combinado? É uma opção. Vamos para a tela. Observação. Basta que o fato seja típico e ilícito, dispensa a culpabilidade ou mesmo a punibilidade. Uma outra observação importante aqui, ó, na tela. O crime é composto por 3 elementos. O conceito analítico de crime informa que crime é um fato típico, ilícito e culpável, perfeito? E a punibilidade, professor? Não, a punibilidade não faz parte do conceito analítico de crime. O conceito de crime está aqui. A punibilidade é uma consequência do crime. Mas a lei de lavagem de capitais, ela somente, aqui, é necessário somente o quê? Fato típico e ilícito aqui, ó. Basta que o fato seja típico e ilícito. Não é necessário que esse fato seja culpável, perfeito? E se não existe culpabilidade, não é crime, não existe crime também, porque o crime é um fato típico
ilícito e culpável. Se não existe culpabilidade, sequer há crime. Sequer há crime. Perfeito? E a punibilidade é necessária? Não, menos ainda. Se nem a culpabilidade que está dentro do conceito de crime é necessária, que dirá a punibilidade. Se a culpabilidade está lá dentro, não é necessária, a punibilidade menos ainda, tá? Menos ainda. Então, olha só, basta um fato típico e ilícito para que a gente possa processar a lei de lavagem de capitais, ó, lei de lavagem de capitais ou lei de lavagem de dinheiro, perfeito? Agora, voltando aqui ao raciocínio, uma das justificativas para que haja a autonomia do processo de lavagem de dinheiro é exatamente esse. Não há necessidade de punibilidade do crime anterior, não há necessidade nem de culpabilidade, não há necessidade nem de culpabilidade. Um fato sendo ilícito, aliás, um fato sendo típico e ilícito é suficiente. Se o sujeito for beneficiado por uma causa de exclusão da culpabilidade, ele nem sequer terá cometido crime, mas mesmo assim a conduta dará ensejo ao processamento e julgamento da lavagem de dinheiro, perfeito? Então são modalidades autônomas. Eu quero que você fique com isso na cabeça, são modalidades autônomas. Os crimes, ó, um não depende do outro. Ah, o sujeito foi absolvido lá por uma razão no crime antecedente, mas foi condenado por lavagem de dinheiro? Não tem problema, isso é possível. Ou outra pessoa que praticou um determinado crime foi absolvida, tá? Ou o inquérito foi arquivado, ou etc. E aqui o sujeito está respondendo e vai cumprir pena por lavagem de dinheiro, não tem problema, tá? São crimes autônomos. Um é acessório do outro? É, mas eles continuam sendo autônomos, tá? Isso cai em prova, muito cuidado. A competência do crime de lavagem de dinheiro é da Justiça Estadual, tá, pessoal? Essa é a regra, de acordo com o Código de Processo Penal, inclusive. É a regra. Muita gente acha que é da Justiça Federal. Muita gente acha. Ah, é lavagem de dinheiro, lavagem de capitais é Justiça Federal. Não, é Justiça Estadual. Mas pode ser da Justiça Federal? Pode. Pode ser, olha só. Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Isso tudo de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal. Então aqui vai ser a Justiça Federal? Vai. Aqui é a JF. Aqui é a Justiça Federal. Ou quando a infração penal antecedente for competência da Justiça Federal. Então, nesse caso, será também a Justiça Federal. Mas a regra está aqui, ó. A regra é a Justiça Estadual. Por exceção, será competência da Justiça Federal, perfeito? Parágrafo 1º. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente. Olha só, eu estou falando de meros indícios suficientes, tá? Indícios. Sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Eu já adiantei aqui, ó. Ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou até mesmo quando extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Por isso nós falamos, basta o fato típico mais ilícito, não é necessário culpabilidade e muito menos a punibilidade, tá? E reparem, fazendo adendo aqui, que todos esses artigos possuem redação dada pela Lei Nova de 2012, olha só, aqui ó, pela Lei Nova de 2012, tá? Então, observem que a Lei de Lavagem de Capitais, ela praticamente não tem o seu texto original mais, mas não tem problema, tá? Ela está em vigência, perfeito, com uma redação absolutamente nova, dada pela Lei 12.683, que modificou ela praticamente por inteiro, né? Parágrafo 2º. No processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, tá? Devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento com a nomeação de defensor dativo. Então, o artigo 366 não é aplicado aos casos de lavagem de dinheiro, tá? A gente fala aqui de suspensão do processo, o artigo 366 fala de suspensão do processo lá no Código de Processo Penal, perfeito? Isso não se aplica à lei de lavagem de dinheiro.
O artigo 3º foi declarado inconstitucional pelo STF, tá? Por quê? Porque olha só a redação dele, os crimes disciplinados nesta lei são insuscetíveis de fiança e liberdade provisória e, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Não, pessoal, não. Por quê? Porque quem decide isso aqui, ó, quem decide isso aqui é só a Constituição Federal, tá? É só a Constituição Federal. Uma lei ordinária não pode determinar a inafiançabilidade de um crime, não pode determinar não poder haver a liberdade provisória. Uma lei ordinária, uma lei complementar não podem fazer isso. Aliás, qualquer ato normativo não pode fazer isso, salvo a Constituição Federal ou um tratado internacional, né, de direitos humanos que faça alguma menção a esse tipo de matéria, que pode ser, né, uma norma equiparada à Constituição Federal. Perfeito? Fora isso, não. Fora isso, não. Então, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 3º. Medidas assecuratórias, está lá no artigo 4º. O juiz de ofício, tá? Ou seja, sem provocação, né? Sem ser provocado por ninguém, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei, ou das infrações penais antecedentes. Perfeito? Essas medidas assecuratórias de bens, pessoal, é sequestro, tá? São essas medidas aí que determinam o quê? Que o bem fique indisponível, tá? O sujeito não poderá vender esse bem ficará indisponível, tá? Um sequestro, um arresto, tá? Uma penhora, alguma coisa nesse sentido. Esses bens ficarão indisponíveis até que o caso, o processo seja definitivamente julgado e até que se prove que esses bens ou são lícitos ou são ilícitos, eles ficarão o quê? Parados, perfeito? Essas medidas assecuratórias que estão lá no Código de Processo Penal, né? Aqui, ó, estão lá no Código de Processo Penal, elas serão aplicadas aqui, aliás, na Lei de Lavagem de Capitais. Isso, ó, havendo indícios, tá? Não precisa de provas concretas, havendo indícios. Por quê? Porque caso não seja feito caso essas medidas assecuratórias não sejam implementadas, há um risco muito grande de que as vítimas, né, ou até mesmo o erário público, se for o caso, sejam ressarcidos. Por quê? Porque esses bens serão passados para outras pessoas adiante, porque é assim que funciona o mecanismo de lavagem de dinheiro, né? O mecanismo de lavagem de dinheiro, ele não para, é um mecanismo contínuo. Esses bens estão sempre sendo negociados e vão para cá, vão para lá e etc. Então essas medidas assecuratórias são fundamentais justamente para bloquearem esses bens, né? Bloquearem esses ativos, esses bens móveis, esses bens imóveis, por esses institutos processuais penais que existem para nos auxiliar. Proceder-se-á a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiver sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para a sua manutenção. Então, se não tem jeito de manter aquele bem, gente, se não tem jeito de manter, né, de preservar o valor econômico dele, o que se faz aqui? É uma alienação antecipada. E o dinheiro dele fica seguro ali em juízo, tá? O dinheiro fica seguro em juízo. E aí, quando o procedimento findar, o juiz vai decidir para onde vai esse dinheiro. Ou até mesmo se vai retornar para a pessoa dona do imóvel. De repente, apurou-se que não é um bem, né, um ativo ilícito aí promovido pela lavagem de capitais. Perfeito? Mas se for, será restituído à vítima. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, olha só, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Perfeito? É o que eu acabei de falar aqui.
comprovada a licitude do bem, ótimo, ele volta. Mas mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes, o quê? À reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Parágrafo 3º. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do que está disposto lá no parágrafo 1º, combinado? Então, olha só, nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou interposta pessoa, né, que se refere ao caput deste artigo, perfeito? Lembrando, então, é necessário isso aqui, ó, comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação desses bens, direitos ou valores, sem prejuízo daquilo que está lá no parágrafo 1º que a gente acabou de estudar. Parágrafo 4º. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas, né? É a lei aqui dando mais segurança jurídica ainda ao procedimento ditado por ela mesma, né? Alienação antecipada de bens. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz de ofício. Então, o juiz pode decretar de ofício, tá? Independentemente de qualquer requerimento de qualquer parte. Ou também a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal, tá? E os parágrafos 1º a 13, eles informam todo esse processamento da alienação antecipada. Eu sugiro a leitura para você que tenha tempo. Se você não tem tempo, se o seu tempo é mais escasso, beleza. Por isso eu não introduzi esses artigos, esses parágrafos, aliás, aqui nos slides. Mas para você que tem tempo, você vai dar uma lida, tá? Se você não tem, vai estudando com foco. Não tem problema. Estuda com foco aquilo que cai mais. Aquilo que tem mais probabilidade de ser cobrado, né? Ordem de prisão. A ordem de prisão de pessoas ou as medidas securatórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Então, se essas medidas assecuratórias ou até mesmo a prisão atrapalhar as investigações, o juiz pode sim decretar a suspensão dessas medidas, tá? O juiz pode sim decretar a suspensão dessas medidas. Olha só, ouvido sempre o Ministério Público, tá? É necessário o parecer ministerial. Ele não vincula a decisão do juiz, mas ele é necessário, tá? Ele é necessário. Se não ocorrer, a gente vai ter um vício processual. Então, o MP precisa dar a sua opinião por meio de parecer. A administração dos bens. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz ouvido o Ministério Público, então, ó, o juiz sempre ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias mediante termo de comparecimento. Perfeito? A pessoa responsável pela administração dos bens fará jus a uma remuneração fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração, tá? Prestará por determinação judicial informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. E parágrafo único, os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. Então, olha só, os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas securatórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que vai requerer, né, o que ele entender cabível, tá? Aí o Ministério Público vai proferir a sua opinião por meio de parecer. Efeitos da condenação. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal, tá? Além daqueles efeitos previstos lá no Código Penal, lá no artigo 91, 92, a perda em favor da União,
tá? E dos estados nos casos de competência da Justiça Estadual de todos os bens, direitos e valores relacionados direto ou indiretamente à prática dos crimes previstos nesta lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Isso tudo independentemente dos efeitos da condenação previstos lá no Código Penal, tá? E outro efeito é a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, tá? Pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade, porque essas pessoas, em tese, possuem maior responsabilidade sobre esses bens e direitos, tá joia? Eu aconselho, inclusive, a leitura do artigo 9º para você aí que tem bastante tempo sobrando, tá joia? A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta lei e quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. Olha só, vamos fazer uma leitura agora mais pausada, tá? Parágrafo importante. A União e os Estados, olha só, no âmbito de suas competências, e a gente está falando de Justiça Federal e Justiça Estadual, regulamentarão a forma de destinação dos bens, ó, a forma de destinação dos bens, direitos e valores, cuja perda houver sido declarada. Então, depois que houve a declaração de perda desses bens, a União ou os Estados, eles regulamentarão a forma de destinação desses bens, tá? Assegurada quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta lei. Então, são esses órgãos, via de regra, o Bacen, né, o Banco Central, a Receita Federal, dentre outros órgãos pertinentes, tá? E quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idênticas função, né? Com idêntica função. Por exemplo, a Receita Estadual, né? A nossa Receita Estadual, a Receita Estadual de cada ente federativo, perfeito? Parágrafo 2º. Os instrumentos do crime sem valor econômico, cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada, serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública se houver interesse na sua conservação. E aqui a gente está falando de bens o quê? Sem valor econômico, tá? Ele será doado para um museu criminal ou então vai ser colocado à disposição de uma entidade pública, mas precisa comprovar o quê? Interesse na sua conservação, perfeito? Agora vamos lá, a gente vai falar de controle de atividades financeiras, tá? Que é exercido pelo COAF. Olha lá, controle de atividades financeiras. Órgão que adota soluções previstas no intuito de evitar a lavagem de capitais. Então é um órgão de controle e ele chama controle de atividades financeiras, é o COAF, né? O COAF é responsável pela centralização das informações relativas à lavagem de capitais, tá? Uma série de pessoas físicas e jurídicas são obrigadas legalmente a comunicar ao COAF transações suspeitas que evidenciem algum indício de ilicitude. Então, por exemplo, lá num banco, o sujeito que ganha R$ 2.500 por mês, ele trabalha com carteira assinada, de repente ele é surpreendido, né, com um depósito lá de R$ 2 milhões na conta dele. Pessoal, essa transação ela é suspeita. O banco precisa declarar essa transação lá para o COAF, porque ela é uma transação suspeita. Necessariamente vai haver um processo para apurar e tal? Não, necessariamente não, tá? Mas o banco possui a obrigação de comunicar o COAF. Essa informação vai ficar organizada lá no dado, né? Aliás, no Banco Nacional, perfeito? Lá no COAF. O COAF recebe as informações e comunica as transações suspeitas às autoridades responsáveis, por meio do relatório de inteligência financeira, chamado RIF, tá? Então o COAF manda um RIF lá para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil de determinado estado, para ele apurar
movimentação suspeita, né? São as autoridades competentes. Ou então manda lá para a Receita Federal, né? Para fazer uma investigação administrativa sobre determinada movimentação. Então o COAF, ele não investiga nada, ele só organiza as informações e manda a quem de direito por meio do RIF, né? Que é o Relatório de Inteligência Financeira. Perfeito? Olha só, o RIF pode ser espontâneo, tá? De ofício, né? Encaminhado pelo COAF, independentemente de requisição, ou ele pode ser um RIF de intercâmbio também. É aquele RIF que foi requisitado pela autoridade competente. Um delegado da Polícia Federal, por exemplo, requisita o RIF de determinada conta bancária, ou de determinado CNPJ, de determinado CPF, né? Ou o delegado da Polícia Civil também requisita esse RIF. Isso é perfeitamente possível. E diga-se de passagem, normalmente é assim, o RIF mais comum é o RIF de intercâmbio, tá? Uma observação, as informações do RIF são sigilosas, perfeito? E uma observação importante que também pode ser cobrada em sua prova, ó, segundo o STF ou STJ, o delegado de polícia pode solicitar o RIF diretamente ao COAF, tá? Não configura uma quebra de sigilo bancário ou financeiro, perfeito? O RIF não configura uma quebra de sigilo bancário ou financeiro. Por isso, o delegado de polícia pode solicitar esse RIF diretamente ao COAF, independentemente de ordem judicial, tá? Isso, cuidado, pode cair na sua prova, são decisões recentes do STJ e do STF também, perfeito? São decisões recentes, muito cuidado com relação a isso. Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar sobre a lei de lavagem de capitais, espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês, aulas concisas, direto ao ponto, a gente falou daquilo que pode efetivamente cair na prova do seu concurso, perfeito? Qualquer dúvida, eu continuo à disposição. Estou em todos os canais da Prova Concursos. Contem com minha ajuda. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais e bons estudos.